Segundo Samuel, de 24, a partir do verso de número 18, lemos assim. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, que bem lhe parecer, eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Orem pela sua vida, ore pelo seu coração, ore pela vida dos seus irmãos e ore por mim nesse momento, para que a gente entenda a palavra do Senhor. Que o sono não venha te distrair, que qualquer pensamento ou preocupação venha te distrair, mas que agora você esteja com grande fome de entender o que Deus tem para você. Ore pela minha vida, porque eu sou um simples homem que vou aqui expor a mensagem do Senhor. Vamos orar? Eu oro por cada ouvido nesse momento e por cada coração. Esses tantos irmãos que estão aqui presentes, esses tantos que nos acompanham à distância, esses que vão ainda ouvir essa mensagem em outro momento, que todos eles, meu Pai, entendam, compreendam bem e principalmente que respondam ao Senhor. Tem misericórdia da minha vida nesse momento, que eu não venha falar coisas por mim mesmo, que eu não venha omitir, que eu não venha ser covarde de alguma forma e deixar de falar algo que o Senhor quer que seja dito. Nem, meu Pai, que eu venha me esquecer de algo, mas que o Teu Espírito Santo flua através da minha vida nesse momento, a todos esses que estão aqui querendo aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aprendendo nesses dias algumas coisas a respeito da presença de Deus e da nossa busca com relação a Ele. E o que eu percebo, meus irmãos, é que a nossa maior dificuldade, eu falo a nossa como povo de Deus, não simplesmente aqui dessa comunidade especificamente, nunca foi entender, mas sempre foi muito mais em obedecer. E quando a gente toca em certos assuntos como esse que a gente vai tocar nessa noite, as pessoas tendem a criar uma série de problematizações e conflitos e dúvidas, e de repente todo mundo virou teólogo, e na verdade o ponto central é: quem quer obedecer? É simples. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida cristã. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é simples para o simples. Eu, às vezes, sou um cara muito complicado. E eu sei que você também é. E quanto mais a gente é simples, mais a gente desfruta das coisas de Deus. Quantas vezes eu deixei de viver certas coisas e atrasei processos de Deus na minha vida, por excesso de complicações. Eu não estou falando com isso que você tem que passar por cima das dúvidas, nada disso. Por isso, o motivo da gente ensinar a palavra de Deus, para que tudo que você vai fazer proceda de fé e nunca de dúvida. Amém? A mensagem de hoje é sobre adoração. E adoração de uma forma em que nós vemos
da maneira mais comum na Bíblia, porque quando a gente fala em adoração hoje, a gente pensa em música. E a verdade é que quando a Bíblia trata de adoração, uma vez ou outra você vai ver referências a músicas. De uma maneira geral, adoração é isso aqui que nós vemos, a apresentação de um sacrifício ao Senhor. Geralmente envolvendo entrega, oferta, recursos financeiros ao Senhor. A mensagem de hoje é sobre adoração e sacrifício. E eu quero que você entenda bem o que é sacrifício, porque na nossa linguagem do dia a dia, essa palavra acabou sendo contaminada e as pessoas às vezes pensam que sacrifício é sinônimo de sofrimento. Que sacrifício, meu Deus do céu, porque a pessoa está sofrendo muito. Mas sacrifício, nesse sentido bíblico, no sentido antigo do termo, tinha o significado de algo que você apresenta em culto a uma divindade. Alguns sacrificavam a Baal e o povo de Deus sacrificava e sacrifica até hoje a Jesus, ao nosso Deus. Sacrifica até hoje, sim. Até quando você canta ao Senhor, a Bíblia chama isso lá no livro de Hebreus de sacrifício de louvor, porque é algo que você está entregando ao Senhor. E quando a gente fala do sentido de adoração como sacrifício ao Senhor, a gente tende a ir a dois extremos. A gente percebe as pessoas caminhando em dois extremos. Um, daquela religiosidade mais tradicional brasileira, em que a pessoa ela trata Deus como alguém que quer algo em troca. E o tempo todo ela quer sacrificar ao Senhor como se Deus fosse alguém que quer receber algo em troca. E geralmente é sofrimento. E as pessoas fazem promessas para Deus, porque querem a misericórdia dEle. Quando Deus atende porque Deus ama, as pessoas se veem presas a todo tipo de promessa maluca. Antigamente isso era mais comum. Eu me lembro na minha infância, quando a gente viajava Brasil afora de ônibus, que parava em posto de gasolina. Não sei quantos se lembram dessa época, mas a gente costumava ver homens carregando cruzes imensas, BR afora. Pensa que loucura. A irmã, ela lá do Nordeste, lembrou, né? Aquela região lá, a gente via muito isso. Eu me lembro que um desses carregava uma rodinha para poder facilitar na hora de carregar a cruz. Aí meu pai falou para ele colocar uma rodinha na frente também, para pelo menos na ladeira facilitar as coisas, né? Deitava ali e ia embora. Mas as pessoas, elas tinham, e muitas ainda têm essa ideia de que eu vou subir uma escadaria porque eu quero mostrar para Deus que eu estou sofrendo para pagar uma promessa. Irmãos, Deus não quer isso para você. Deus não se agrada da sua dor, do seu sofrimento, não, misericórdia. As pessoas pensam que Deus é o chefe daquela máfia lá da Yakuza. Vocês já viram no filme? O bandido faz lá alguma coisa, aí precisa cortar um dedo fora, entregar num lenço para o chefe dele lá, para poder ser perdoado. Olha só, Jesus foi sacrificado por nós na cruz. Os nossos pecados já foram pagos. E quando nós pedimos algo ao Senhor, não tem nada que nós tenhamos para oferecer para Ele. O que nós vamos dar ao Senhor como presente? Aliás, já respondi, né? Só um presente. Porque troca, você não tem como pagar algo. Você não tem condições de pagar algo que o Senhor fez. As pessoas mais ricas desse mundo pegam uma doença incurável, vão gastar todos os recursos na medicina, mas se Deus falar vai morrer, vai morrer. E o dinheiro dessas pessoas não servem para Deus. O que serve para Deus? Nada, Ele já tem tudo. Então para que a gente entrega alguma coisa, para que a gente sacrifica algo ao Senhor? Simplesmente como adoração. Mas se por um lado, meus irmãos, a gente tem aquele povo que pensa como puro sacrifício no sentido sofrimento, existem aqueles que querem levar tudo na maciota. Existem aqueles que acham que o sacrifício ao Senhor é algo feito de qualquer maneira, do jeito que eles bem entenderem. Então eles se tornam pessoas que geralmente eles não ofertam, eles não entregam dízimo, eles não servem o próximo de maneira alguma, e quando servem, não fazem por adoração.
na sua usura muitas vezes, na sua ignorância espiritual, eu vejo pessoas até ajudando, mas é assim, é do meu jeito, quem eu quero, quando eu quiser e se eu sentir alguma coisa. O que não tem nada a ver com o ensino bíblico a respeito da adoração. Esse texto que nós lemos mostra um trechinho da vida do rei Davi. E o rei Davi é um daqueles personagens bíblicos que mais nos ensina a respeito de adoração. Ele era um adorador bastante completo, digamos assim. Era um homem que adorava o Senhor, escrevendo poesias para o Senhor, escrevendo canções para o Senhor. Era um homem que adorava o Senhor, tocando o seu instrumento, tangendo o seu instrumento, e de forma tão poderosa que o simples fato dele tocar, os demônios já não conseguiam estar diante da presença de Deus manifestada naquela adoração. Era um homem que adorava ao Senhor com dança, meus irmãos. Um homem dançando ao Senhor. E olha só, grande parte do livro dos Salmos, que é a referência maior de adoração que nós temos na Bíblia, que foi usada pela igreja primitiva e é usada por nós até hoje, foi escrito por esse homem, Davi. Então é interessante a gente olhar para a vida dele e observar alguns momentos importantes, como esse que nós acabamos de ler. Davi era rei sobre Israel, ele tinha feito algo errado, e por conta do seu erro enquanto governante, veio a morte sobre o povo. Deus deu a oportunidade dele escolher como essa morte ia se manifestar. E ele fez a sua escolha. Não dava nem para virar e falar assim, Senhor, qual que é melhor? Qual a sua vontade, Senhor? Não, tem coisas que é a gente mesmo que define. E aqueles que estão conosco sofrem as consequências disso. E ele fez a sua escolha e veio uma praga sobre a terra. E em um dado momento, Deus teve misericórdia dele e de todo o povo. E mandou um profeta chamado Gade lá falar com ele, que a maneira dele fazer com que a praga parasse é que ele deveria ir lá na eira de um homem chamado Araúna e fazer o quê? Levantar um altar ao Senhor. E sacrificar ali a ele, adorar o Senhor. O que a adoração faz, meus irmãos? Achegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. O Senhor está entronizado, ele habita no meio da adoração do seu povo. A adoração atrai a presença de Deus. E o que aquele homem fez? Ele foi até a eira de Araúna. Quando Araúna viu de longe o rei com a sua caravana chegando, Araúna correu, se jogou aos pés do rei e falou, o que o Senhor precisa, meu rei? E Davi falou, eu vim aqui comprar a sua terra, porque eu vou fazer aqui um altar ao Senhor para a praga parar sobre Israel. Aí Araúna, a gente percebe que era um cara inteligente também. Araúna, que não era bobo, ele quis pegar carona na adoração de Davi. Eu vou vender para o rei nada, eu vou aproveitar e eu vou adorar também. Está aqui o terreno, está aqui os bois, tem até madeira. Pega os carros dos bois aí, os aparelhos dos bois, quebra tudo, já faz aí aquele sacrifício mesmo. Ele queria pegar carona, meus irmãos. Mas olha o que Davi responde para ele. Não, em outras palavras, essa daqui é minha, essa bênção aqui eu não vou perder não. Ele poderia ter simplesmente cumprido a ordem estrita, né? Vai lá na eira, faz um altar, beleza. Mas Davi preferiu meter a mão no bolso e gastar algo que num primeiro momento não precisava ser gasto. Você concorda comigo que não precisava ser gasto? Não tinha nada na fala do profeta que indicasse que ele deveria fazer isso. Davi fala algo que para a gente é uma aula de adoração. Eu não darei ao Senhor um holocausto que não tenha me custado nada. Irmãos, isso não é uma coisa isolada na Bíblia. Isso não é uma viagem da cabeça de Davi, porque quando você olha ao longo da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que tem mais a ver com a nossa vida como igreja, o ministério de Jesus, esse conceito ele está muito presente. Quando a gente fala, por exemplo, em adoração no Novo Testamento, qual é a primeira pessoa que te vem na cabeça? Alguém que onde o evangelho é pregado, todo mundo se lembra dessa mulher quando vai falar de adoração. Foi com música?
Não. Quem foi essa mulher? Pode falar bem alto para o povo de casa ouvir. A do bálsamo lá, isso aí. A mulher pecadora, a do bálsamo, a que ungiu os pés de Jesus, qualquer resposta está valendo. Jesus, numa casa que não estavam lhe honrando, presta atenção, sacrifício fala de honra. Uma mulher, que as pessoas estranham o comportamento dela, beija os pés de Jesus e pega aquilo que há de melhor, aquilo que lhe custou muito, e quebra aquele vaso de alabastro. Só o vaso já era caro, mas o que tinha dentro era muito caro. Uma vez eu parei para fazer as contas, hoje não deu tempo de fazer não, e eu não lembro de cabeça, mas pensa uma dinheirama que aquela mulher jogou, e na cabeça das pessoas ao redor aquilo foi um grande desperdício. João, contando essa história, vai dizer que Judas estranhou aquilo, e disse que aquele dinheiro poderia ter sido usado para gastar com os pobres. E aí João completa dizendo que Judas fez isso não porque ele gostasse dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele, como tesoureiro, metia a mão lá e tirava parte daquilo para ele. Só que quando você lê essa mesma história em Mateus e Marcos, a história não se limita ao Judas que era ladrão. Outros discípulos não nomeados também estranharam esse comportamento e tiveram exatamente essa mesma crítica. E eu pergunto para vocês, por quê? Porque, meus irmãos, quando a gente vê alguém ofertando para o Senhor, a gente tem essa mania em nós, e Satanás joga isso para a gente, de que, na verdade, a causa é mais importante que aquele a quem nós adoramos. Jesus honra a palavra, o gesto daquela mulher. Jesus se agrada daquele gesto de adoração, e Jesus ainda fala algo forte. Os pobres vocês sempre têm com vocês. O ministério de Jesus sempre serviu os pobres. O tempo todo tem referências a isso, dele ajudando pessoas de diversas formas, inclusive financeiramente, mas olha, não tem a ver com a motivação, tem a ver com o seu coração sendo derramado diante do Senhor, tem a ver com uma pessoa que pega a sua oferta e entrega em adoração, em sacrifício ao Senhor, simplesmente porque o ama, simplesmente porque quer honrá-lo. Irmãos, eu vejo pessoas que ajudam muito um, outro e outro, e vê alguém ajudando e fazem, mas não é gesto de culto, fazem para se sentir bem. Se essas pessoas forem honestas consigo mesmo, e às vezes a gente pergunta para elas e elas respondem, eu gosto muito de fazer isso, pastor, eu me sinto bem fazendo isso. Querido, não é sobre você, não é sobre você, é uma questão de adoração ao Senhor, adoração ao Senhor. Quando a gente fala em adoração com oferta especificamente, no Novo Testamento, fala para mim, quem é a pessoa que vem à sua mente, você já experimentado na palavra? Alguém que chamou a atenção de Jesus por causa da oferta que entregou. A viúva pobre. Irmãos, essa história é muito forte, faz a gente passar vergonha todas as vezes que lê. E eu me coloco nesse bolo. Entender e conhecer o texto é fácil, praticar, poucos estão fazendo. E se a gente realmente quer atrair a presença de Deus num nível diferente, a gente precisa mudar a maneira como nós ofertamos. Jesus veio no templo e ficou olhando no gasofilácio. Olha que interessante. Por que Jesus parou e ficou vigiando a oferta do povo? Era para o sistema, aquilo ali abastecia o sistema do judaísmo, algo que estava ali com seus dias contados. Por que uma preocupação de Jesus com aquele dinheiro que estava sendo ali colocado? A preocupação dele não era com a finalidade, onde estava sendo empregado, onde ia deixar de estar sendo empregado. Ele estava ali olhando porque aquilo era dele, a adoração era para ele é Deus. E Jesus, como sendo aquele que recebe a adoração, ele pôde ver além de quantidades financeiras, ele pôde ver espiritualmente o que estava se movendo ali. E ele olha para aquela mulher, meus irmãos, e ele fala, essa viúva aqui que deu aí, aquilo que todo mundo estava olhando e achando que era uma merreca,
ela deu mais do que todo mundo. Ela deu mais do que todo mundo. E por quê? Porque os outros que estavam vindo e trazendo fortunas e fortunas, aos olhos de muitos dos que estavam ali, estavam entregando sobra para Deus. Eu não darei ao Senhor algo que não me custou nada. Não darei ao Senhor algo que não me custou nada. Aquelas pessoas estavam dando valores até altos, mas perto daquilo que elas tinham, não era sacrifício. Não havia nada ali que de repente representasse um gesto de honra. Irmãos, eu olho para a vida dessa mulher, entenda algo. Deus não mandou ela dar tudo, não. É importante a gente entender isso e desmistificar essa ideia. Deus também não mandou Davi gastar o dinheiro dele para poder comprar todas aquelas coisas, se já tinha alguém ali entregando, não mandou. Por que essa mulher resolveu dar tudo que ela tinha? Porque ela quis, porque ela amou tanto. E ela resolveu honrar aquele que ela amava. A mesma coisa da mulher lá do vaso de alabastro. Ela amou tanto que ela quis honrar. Vamos ilustrar para uma situação do nosso cotidiano? Maridos, aniversário da sua esposa, você quer honrá-la de alguma forma. Tem mulheres que são muito difíceis de serem honradas. Mas imagina a seguinte situação hipotética. O marido ele ganha pouco e trabalha muito. E não tem tempo nem de correr atrás de um presente. E ele se sacrifica um pouco mais e faz um pouco mais de hora extra, sei lá. E ele chega em casa no aniversário dela trazendo nas mãos um buquê de flor. E ela olha para aquilo e ela sabe o quanto aquilo significou para ele trazer aquilo até ela. Ela chora e ela se sente amada. Eu estou sendo honrada pelo meu marido. Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um fazendeiro que planta rosas. E à frente da casa dele não tem nem espaço para jardim, porque na verdade é plantação de rosas. E aí chega na hora, e alguém fala, é aniversário da sua esposa, vixe, tem que arrumar alguma coisa para a patroa, me arruma um facão aí. Val, juntei ali. Toma, mulher, para você, ó, um buquê de rosas. Como você acha que essa mulher vai se sentir? Honrada? Você sabe que não. Provavelmente ela vai pegar aquilo e vai fazer igual um buquê de noiva, assim. Ó. Miserável, homem, mão fechada. Mas eu tenho que dizer para vocês que muitas das ofertas que a maior parte dos crentes entregam ao Senhor não representam honra. Você não tirou de algo importante, você não se esforçou, você não fez algo que realmente levasse Deus a se sentir honrado com a sua oferta. A sua oferta não é honra e muitas vezes é ofensa ao Senhor. Eu estou falando isso de uma maneira bem geral, mas para que cada um aplique em sua própria vida. Eu não estou aqui para criar qualquer tipo de julgamento sobre um ou sobre outro. Eu quero que você a si mesmo se julgue, seja rigoroso com você. Porque, meus irmãos, se nós queremos realmente um nível maior da presença do Senhor, nós precisamos entender esses princípios. Eu quero contar para vocês uma história de um avivamento. Há uma mensagem para trás aí, eu contei sobre o avivamento das Ilhas Hébridas. Presença de Deus tão forte que os pratos tremiam dentro de casa, os talheres tremiam, uma luz brilhava sobre as casas, as pessoas tumultuando na delegacia, querendo ser presas, confessando as suas culpas. Procura lá no meu canal, você que não estava aqui nesse dia, muito interessante essa história. Mas eu quero contar um outro avivamento lá do início da história da igreja, o avivamento de Jerusalém. O povo sendo preso, o povo sendo perseguido, e ao invés de pedir para Deus tirar o governo, fazer qualquer coisa, eles faziam assim, nos dá, Senhor, poder e ousadia para pregar mais. Eles pediam o que Deus queria que eles pedissem, e Deus derramou o Espírito Santo tão forte sobre eles, que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Como esse povo reagiu a esse avivamento? Você sabia que avivamento, em muitos lugares, dá e passa muito rápido?
Eu estudando uma vez sobre o avivamento da rua Azusa, que impactou o mundo e até hoje impacta, sabia que ele acabou muito rapidamente? Era uma igreja que Deus se alegrou muito nela, porque era um pastor negro no meio de gente misturada branca com negra, num ambiente extremamente racista, que era Los Angeles no início do século passado. E até que um dia alguém virou e deu a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, podia fazer assim, os brancos vão para um lado, os negros vão para o outro, porque branco fala melhor para branco e preto fala melhor para preto, vamos fazer assim? Aí Deus virou e fez assim: vou tirar meu time de campo. Acabou. O avivamento acabou. Perdeu. Deus derramou o Espírito dele sobre Jerusalém, sobre o povo, sobre a igreja que estava ali reunida. Sabe como eles reagiram a isso? Com oferta e com amor. E eles começaram, meus irmãos, a entregar tudo que eles tinham. E aí chegou um momento que um homem chamado Barnabé, ele fez algo que eu entendo que elevou o nível da presença de Deus naquele lugar. Barnabé era levita. E Barnabé, ele não tinha, pela lei dos hebreus, ele não deveria ter propriedade nenhuma. E Barnabé tinha. E o que ele fez? Ele vendeu aquelas terras que ele tinha e ele foi lá e entregou aos pés dos apóstolos. Não havia gente necessitada naquele tempo, meus irmãos, isso é dito nesse mesmo texto, porque tudo estava sendo coletivo, ninguém passava fome no meio da igreja. E olha, ele foi lá e ele vendeu e ele fez isso, e esse ato de justiça, eu creio, eu entendo, que levantou o nível de presença de Deus ainda mais naquela igreja. E por que eu digo isso? Por causa do que aconteceu logo depois. Um casal, eu acredito que ficou sabendo disso e tentou imitar, e eles combinaram, eles venderam a propriedade, vamos dar uma oferta? Vamos dar uma oferta. Mas na hora de dar a oferta, eles combinaram o seguinte: vamos dar só uma parte? Beleza, vamos dar só uma parte. Mas vamos dizer para todo mundo que a gente deu tudo? Aparência de santidade, sabe? Vontade de se aparecer para os outros. Jesus disse: não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda. Isso é entre você e Deus. Mas os dois mentiram e combinaram juntos de mentir. Mas, meus irmãos, quando a presença de Deus está forte num lugar, não tem como. Primeiro veio o marido conversar com o pastor Pedro. E aí foi assim? Foi desse jeito. Você está mentindo ao Espírito Santo. E Deus matou o cara ali, meus irmãos, na frente de todo mundo. E os irmãos da igreja carregaram e enterraram o irmão que estava mentiroso ali no meio. Daqui a pouco veio a esposa sem saber de nada. Ô, irmã Safira, a paz do Senhor, irmã. Vem cá, é verdade aí que vocês venderam a propriedade e entregaram tudo ao Senhor? Tudo, pastor, entregamos tudo. Está vendo esses homens aí, ó? Foram que acabaram de enterrar o seu marido. Por que vocês combinaram de mentir para o Espírito Santo? A mulher, puf, morreu também. Irmãos, isso gerou um temor tão forte na igreja e gerou uma pergunta tão grande no coração da igreja por séculos: por que isso não continua acontecendo? Eu já vi tanta coisa absurda acontecer dentro de igreja que eu fico olhando assim: meu Deus, por que o Senhor não manda um raio na cabeça desse infeliz? É sério, meus irmãos, profanação mesmo, de gente subir ao altar para pregar, para ministrar, com altas tramóias e manipulações e coisas tão absurdas, em imoralidades vergonhosas. E na minha maneira de entender, o simples fato de alguém chegar perto de uma igreja nessa condição, devia cair no chão. Alguém, meus irmãos, endemoniado, passando ao redor da igreja, já devia cair. No entanto, entra, no entanto, se torna membro, no entanto, permanece, sobe e prega. E ministra louvor, e toca, e tira onda de santo. Você sabe o que eu tenho entendido a respeito disso, olhando para a situação de Jerusalém? O nível da presença de Deus não está nem perto desse povo.
Esse povo entendeu algo a respeito de oferta, que nós precisamos não só entender, praticar. E eu não quero aqui dizer que você deve vender tudo que você tem e jogar aqui aos pés dos apóstolos, ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu quero que você aprenda esse princípio. Eu não darei ao Senhor algo que não me custou nada. Ananias e Safira começou fazendo um certo. Decidiram ofertar ao Senhor, amém. Combinaram juntos de fazer isso, casais combinem. Concordem juntos em ofertar ao Senhor. Mas Satanás encheu o coração deles para que eles mentissem. E aí eles fizeram tudo errado. Às vezes o marido já entendeu e ele quer praticar mais, mas a esposa não entendeu ainda. Às vezes a esposa já entendeu, mas o marido não entendeu ainda. Se juntem. Sejam um só coração. Principalmente se vocês vivem um relacionamento saudável de caixa único no casamento, combinem e ofertem ao Senhor uma oferta que Jesus vai olhar e vai se alegrar vendo você ofertar. E não vai olhar e vai dizer, mais alguém que não me honra, mais um Simão da vida, que eu estou dentro da casa dele e ele não me honra. Que eu entro, ele não me beija, ele não vem lavar os meus pés, ele não lança a sua oferta sobre os meus pés. Seja um Araúna, seja um Davi, que quer aproveitar ao máximo a oportunidade de ofertar ao Senhor. Eu sei que nos dias de hoje existe muita corrupção, em muitas igrejas, em muitos ambientes e agências missionárias e tal. E eu quero que você entenda que isso não pode ser desculpa no seu coração. Deus permitiu que existisse Judas no meio dos 12, meus irmãos. A ponto de João dizer, ele estava desviando o recurso do caixa de Jesus. E nem por isso, é para a gente poder entender, sabe? Eu não posso usar isso como desculpa para deixar de honrar ao Senhor. A causa justa continua existindo. Igrejas precisam ser mantidas financeiramente. Pessoas precisam ser ajudadas porque estão passando por momentos de crise. A obra missionária precisa ser mantida, tudo isso continua existindo, continua valendo, mas o principal é, qual é o alvo da sua adoração? Por quem você está fazendo isso? Não é para que você está fazendo isso? É sacrifício de adoração ao Senhor? É sacrifício de adoração? Ou é uma vaquinha para manter um clubinho? Muitas pessoas agem dessa maneira. Eu me lembro, no início da pandemia, quando muita gente começou a passar bastante dificuldade, e foi um tempo em que a nossa igreja distribuiu muita cesta básica mesmo, e, enfim, alguém compartilhou nas redes sociais, e brevemente muita gente tinha compartilhado uma situação de um diálogo de uma ovelha com um pastor. E a ovelha virava e falava assim para o pastor, pastor, eu estou com muita dificuldade aqui em casa, não vou ter condições de pagar meu dízimo esse mês. E aí o pastor falava, não se preocupa não, minha irmã, use isso aí para sua casa e tal. Se estiver precisando de alguma coisa, fala que a gente leva aí, eu não me lembro exatamente o texto, mas era esse o espírito da coisa. E as pessoas começaram a achar aquilo a coisa mais linda, nossa, que pastor legal, que homem de Deus, compartilhando. Irmão, Jesus faria isso? Aquele Jesus que olhou para a viúva pobre, irmãos, eu no lugar daquele pastor, eu teria sim parado lá na casa desse irmão, como a gente fez aqui várias vezes, ou mandado alguém com uma cesta básica, com compra, com alguma coisa, socorrido essa família, mas jamais eu tiraria a oportunidade dessa pessoa de adorar ao Senhor, de apresentar o seu sacrifício, porque uma pessoa que faz isso pelo motivo correto, que parece não ser nem o caso daquela igreja, porque parecia mais uma mensalidade que a pessoa tinha que pagar, a ponto de justificar para o pastor, tipo assim, eu estou entregando é para o pastor. Não, meus irmãos,
é o seu sacrifício de adoração ao Senhor. Eu não tenho direito de impedir ninguém, por mais difícil que seja a condição da pessoa, de fazer isso, porque melhor coisa é dar do que receber. Eu vou tirar da pessoa a oportunidade de dar. Eu vou contar para vocês a experiência que eu me senti mais honrado como pastor em toda a minha vida. Foi aqui, nesse templo, o caixão da minha mãe estava aqui. Foi uma madrugada bem difícil. E meus irmãos, nos dias que antecederam a isso, eu passei 10 dias com o meu pai. Eu estava indo e voltando todos os dias lá para Vila Velha, que era o hospital onde ela estava em coma. E meus irmãos, gastava muito com combustível, com alimentação, até que uma igreja de lá ficou sabendo, um irmão tinha um restaurante e falou, vocês vão comer aqui de graça durante esses dias. Mas essa igreja aqui, que é uma igreja muito família e nos ama muito, reuniu os irmãos, fez aí uma vaquinha e levantou uma oferta e falou, pastor, está aqui para ajudar com as despesas. Eu sei que vocês estão passando uma situação louca nesses dias, está aqui para ajudar vocês. E eu agradeci a Deus. E meus irmãos, a minha mãe faleceu. E eu estava aqui na madrugada, estava o pastor Ivan, estava o irmão Edson aqui comigo, vários irmãos ao redor. E eu estava ali conversando com o pastor Ivan e tinha uma irmãzinha da nossa igreja. E é uma irmã em situação financeira bem difícil, vive de aposentadoria, sabe? E ela estava ali sentada de madrugada e eu vi que ela estava esperando eu terminar a conversa, porque ela não queria me interromper e ela não ia embora sem falar comigo. Alguns irmãos já imaginaram até quem é, pelo coração. Eu percebi, eu interrompi a minha conversa e eu fui conversar com essa irmã. Ela falou assim, pastor, eu fiquei sabendo que os irmãos levantaram uma oferta para ajudar aí, eu quero ajudar também. Irmã, eu agradeço muito de coração. Eu já te falo como se eu tivesse recebido da irmã, mas olha, já passou, eu não estou precisando mais. Não estou precisando mais desse valor. Pode ficar com a irmã, eu sei que vai ser bênção. Não, pastor, eu quero. E eu tentei não, porque eu sei o quanto ela precisava. Mas ela ficou insistindo naquilo, e no meu coração veio forte. Melhor coisa é dar do que receber. Quem sou eu para impedir alguém de ser abençoado? Não estou falando que ela vai receber uma bênção do céu por fazer isso. O próprio ato de dar já é a bênção. Eu sei que Deus abençoa e abençoa muito. Ele não deixa ninguém ganhar dele na arte de dar. Você pode ter certeza, e você já deve ter experimentado isso em alguns momentos da sua vida, de você chegar e ofertar e saber que Deus sempre vai suprir todas as nossas necessidades. E Ele nos surpreende. Eu tentei impedir por um momento a oferta daquela irmã, mas o Espírito Santo lembra a gente. Você sabe o que é isso? Honra. E se eu sou um pastor que precisa usar óculos, que é lento muitas vezes para entender as coisas, imagina Deus que vê o seu coração. Não dê ao Senhor algo que não lhe custe nada. Aprenda a ofertar como adoração. Que o seu sacrifício seja um sacrifício de adoração e não uma barganha com Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. E eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. E como eu disse para vocês, o nosso maior desafio não é entender. O nosso maior desafio é obedecer. Se eu quisesse levantar recursos para a manutenção da igreja, eu ia falar aqui sobre tudo que está acontecendo, sobre os projetos, sobre os nossos gastos, incentivar você ao máximo, falar de um alvo financeiro específico. Não quero isso não. A gente passa dificuldade, sim, dá mais esse tempo de pandemia. Mas eu quero que você se conserte com Deus. Não estou interessado em valores nesse momento. O Espírito Santo mandou essa mensagem para trazer cura sobre a sua vida. Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade da sua oferta. A pergunta é, você honra ou não? Nós vamos orar. E eu quero que você tome
uma decisão nesse momento de oferta. Não precisa ser para o culto de hoje. Eu vou dar a oportunidade para a gente ofertar, que eu acredito que tem pessoas agora que vão querer fazer isso, entregar a sua oferta ao Senhor. A gente vai fazer um segundo ofertório nessa noite. Mas eu quero que você tome uma decisão de mudança com relação à sua forma de cultuar ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, ore, converse com o Pai. Não se importe com a aparência, não se importe com o julgamento, mas seja rigoroso com você mesmo. Que algo desate sobre a sua vida, que o nível da presença de Deus aumente na sua vida e aumente no nosso meio. Não dê ao Senhor algo que não foi sacrifício a você, algo que não lhe custou nada. Que muda a partir de hoje. Enquanto apresentamos ao Senhor o nosso sacrifício de louvor, você tem a oportunidade de ofertar mais uma vez a Ele. Quem está de casa vai ver aí na tela. Quem está aqui no templo, além dos gasofiláceos, temos QR Code na parede, a chave Pix também ali próxima à janela. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego